Imagine isso, você acorda, pega o celular e metade da internet simplesmente parou, sites caem como dominós, seus aplicativos favoritos travam e o mundo digital que a gente achava tão sólido vira uma bagunça caótica. Sua empresa, seus dados, tudo desapareceu. Foi exatamente isso que rolou no apagão da AWS em 20 de outubro de 2025. Um problema no DNS do DynamoDB derrubou tudo, de redes sociais a bancos. Que ironia, não é? A nuvem, esse paraíso de eficiência mostrando sua cara mais frágil que um castelo de cartas ao vento. E se eu te disser que isso pode acontecer novamente, que a sua empresa pode ser a próxima vítima? A dependência crescente de poucas plataformas de nuvem nos coloca em uma vulnerabilidade extrema. Um único ponto de falha pode desencadear um efeito dominó global. Empresas perderam bilhões, mas você não precisa ser a próxima vítima. Neste vídeo vou te mostrar as 3 soluções secretas para blindar sua empresa e nunca mais cair. Fique até o final, isso vai salvar seu negócio. Vamos mergulhar fundo no que aconteceu, por que a redundância, essa suposta salvadora, não segurou a onda e o mais importante, 3 soluções práticas para que a gente não fique à mercê de outro desastre desses. Se você é empreendedor dev ou só um curioso sobre tech, continue assistindo, este conhecimento pode salvar seu negócio da próxima vez. Poxa, vamos começar pelo básico. O que diabos aconteceu naquele dia fatídico? No dia 20 de outubro de 2025, a AWS, o gigante braço de nuvem da Amazon, sofreu um outage massivo na região US East 1, em Northern, em Virgínia. Foi como se o coração da internet parasse de bater por horas. O culpado? Um problema crítico de resolução de DNS no DynamoDB. Um serviço de banco de dados SQL amplamente utilizado. O DNS é como a lista telefônica da internet, ele traduz nomes de domínio e endereços IP. Quando isso falha, bum, tudo desaba de forma descontrolada. O impacto foi colossal, hein? Sites como o Snapchat, Reddit e até o Ring da Amazon ficaram offline. Bancos como Lloyds e serviços de entrega pararam, afetando tarefas do dia a dia. Mais de 500 aplicativos e serviços globais foram derrubados, incluindo gigantes brasileiros como Mercado Livre, Roblox e Duolingo. Foi um caos que expôs como a internet está nas mãos de poucas gigantes, AWS, Google Cloud e Azure da Microsoft. Especialistas gritaram, a web está à mercê de monopólios. Imagine o zumbido constante dos servidores virando um silêncio ensurdecedor, com mensagens de erro pipocando nas telas. Mas por que isso pegou todo mundo de surpresa? A AWS é conhecida por sua robustez, com promessas de uptime de 99,99%. No entanto, o problema começou cedo, por volta do 12h11, com erros crescentes em múltiplos serviços. A raiz, um subsistema interno que monitora a saúde da rede falhou, criando um efeito cascata devastador. Erros de API, como também problemas de conectividade explodiram, afetando DynamoDB, SQS, Amazon Connect e muitos outros. Até o próprio AWS Health Dashboard confirmou. Erros significativos na US East 1 foi uma verdadeira tempestade perfeita, onde um pequeno raio atingiu o ponto fraco de um sistema complexo. E olha só a hipérbole, bilhões de dólares simplesmente evaporaram em questão de horas, com empresas inteiras paradas. No Brasil, startups que dependem fortemente do e-commerce viram suas vendas despencarem, e o Elon Musk não perdeu a oportunidade de fazer piada no X, tuitando sobre a fragilidade das nuvens centralizadas. Mas brincadeiras à parte, este evento prenuncia algo muito maior. Se não mudarmos nossa abordagem, outages como este vão virar rotina, com consequências muito mais graves para a economia global. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? Agora, vamos ao cerne da questão, a redundância. Essa palavra soa como um super-herói invencível, né? Tipo um escudo impenetrável que protege tudo de falhas, mas no apagão da AWS ela mostrou suas rachaduras mais profundas. Redundância significa ter backups e sistemas duplicados para que, se um falhar, o outro possa assumir. Nos data centers, essa capacidade é medida em tiers, de 1 até 4, pelo Uptime Institute. O tier 4 é o ápice da resiliência, fault
multitolerante com redundância total em energia. Refrigeração e redes prometendo um impressionante uptime de 99,995%. A teoria é que qualquer falha única não derruba nada, é como um corpo com dois corações batendo em uníssono. Mas então por que a AWS, que opera data centers com níveis altíssimos de redundância, sofreu um outage tão catastrófico? A ironia nem sempre é Tier 4 puro em todos os seus serviços e regiões. Muitos data centers da AWS são projetados com redundância N+1 ou 2N. No entanto, isso não se traduz necessariamente em um Tier 4 abrangente. O Tier 4 exige múltiplos caminhos independentes para absolutamente tudo. Outages passados já nos mostraram que até mesmo sistemas de backup podem falhar em cascata. No caso de 2025, o problema estava no subsistema de monitoramento de rede que afetou o DynamoDB, um serviço compartilhado que, apesar de ser redundante, possui pontos únicos de falha em regiões específicas como a US East 1. Pense nisso como uma cidade com ruas duplicadas, mas um único semáforo central que, ao pifar, engarrafa todo o tráfego. A região US East 1 é notória por outages porque é a mais antiga e utilizada da AWS, concentrando cargas de trabalho imensas. Especialistas apontam que, apesar da redundância física, dependências em terceiros, como provedores de DNS ou até mesmo brain drain na Amazon, a perda de talentos-chave contribuem para esses tropeços. E o Tier 4 não é uma solução mágica. Ele protege contra falhas locais, mas não contra bugs de software ou sobrecargas em serviços como o IBS. No fundo, a redundância é como uma armadura reluzente, mas se o dragão ataca o ponto fraco, craque, tudo ruim. A própria AWS recomenda espalhar aplicativos por múltiplas AZs, Availability Zones. No entanto, muitos usuários ignoram essa recomendação, assumindo que a nuvem cuida de tudo. O resultado, um outage regional que poderia ser contido, rapidamente se transforma em um problema global. No Brasil, onde a latência para a US East 1 é relativamente baixa, muitos negócios dependem criticamente dessa região, ampliando exponencialmente o risco. A nuvem alta e intocável, caindo como o Ícaro que voou perto demais do sol da sobrecarga e da centralização. Mas não desanime. Entender essas falhas é o primeiro passo para construir sistemas mais robustos. Data Centers Tier 4 possuem redundância 2N+1. No entanto, a AWS foca nas AZs como suas principais camadas de proteção. Só que, como vimos, um erro no core, seja uma falha de energia ou um bug de software, pode ignorar essas camadas. Para evitar futuras catástrofes, precisamos ir além, monitorar proativamente, testar falhas de forma contínua através de Chaos Engineering e, claro, diversificar. Caso contrário, outages se tornarão onomatopeias constantes, crash e boom. E sua empresa não pode se dar ao luxo de fazer parte dessa trilha sonora. Chegamos à parte boa, galera. As soluções... Não adianta chorar pelo leite derramado, é muito mais inteligente prevenir a próxima vaca de tropeçar. Aqui vão 3 caminhos práticos, baseados nas melhores práticas e tendências para blindar sua operação contra outages devastadores. Vamos descomplicar cada uma delas passo a passo com exemplos reais e dicas acionáveis que você pode aplicar em sua infraestrutura amanhã mesmo. Primeiro, a multi-cloud. Pense nisso como ter contas em vários bancos. Se um falir, você não perde tudo. Da mesma forma, em vez de depender exclusivamente de um único provedor de nuvem, como a AWS, você utiliza serviços de Google Cloud, Azure, Oracle Cloud ou até mesmo provedores menores, de forma simultânea e estratégica. Por quê? Essa abordagem evita o temido vendor lock-in, crucialmente espalha o risco. No apagão de 2025, quem já havia implementado uma estratégia multi-cloud conseguiu trocar de provedor ou redirecionar o tráfego rapidamente, minimizando drasticamente o downtime e os prejuízos. Como fazer isso na prática? Comece avaliando seus workloads. Os aplicativos e serviços mais críticos para o seu negócio devem ser projetados para rodar em múltiplos providers. Ferramentas de orquestração de containers, como Kubernetes, são essenciais para gerenciar e mover suas aplicações de forma transparente entre diferentes nuvens. Além disso, considere o uso de cloud brokers ou soluções de rebinding automático.
Os desafios incluem a complexidade de gerenciamento e, principalmente, a segurança unificada. Para isso, adote uma arquitetura Zero Trust e implemente encryption padronizada. No Brasil, empresas inovadoras como o Nubank já utilizam a estratégia multi-cloud para garantir resiliência, rodando backups críticos no Google Cloud enquanto seus aplicativos principais permanecem na AWS. Imagine sua infraestrutura como uma rede de estradas interligadas e redundantes. Se uma estrada principal fecha, o tráfego flui sem problemas por outras rotas alternativas? Hipérbole? Talvez, mas estatísticas mostram que empresas com uma estratégia multi-cloud bem implementada vêm até 50% menos downtime. Minha dica: comece pequeno, migre um serviço menos crítico, teste o failover exaustivamente e aprenda com a experiência. Ferramentas como Vim ajudam enormemente na replicação e recuperação de dados cross-cloud. Assim, o próximo outage que atingir um provedor de nuvem vira apenas um soluço em sua operação, e não um infarto fulminante para o seu negócio. Segunda solução, a descentralização. Em vez de concentrar todos os seus servidores em poucas regiões geográficas, você espalha seus recursos computacionais pelo mundo. Pense nisso como as raízes de uma árvore gigante se estendendo para todo lado, garantindo estabilidade e acesso em diversos pontos. Essa estratégia inclui a adoção de Edge Computing, onde o processamento de dados ocorre o mais próximo possível do usuário final, reduzindo drasticamente a latência e eliminando pontos únicos de falha centralizados. Por quê? Porque outages massivos como o da US East One afetam muito menos sua operação se você tem nodes de processamento e armazenamento em São Paulo, na Europa, na Ásia ou em qualquer outro lugar estratégico. Na prática, a descentralização pode ser impulsionada por tecnologias emergentes. Considere o uso de blockchain para criar uma decentralized cloud onde peers compartilham a carga de trabalho e o armazenamento, formando uma rede P2P praticamente invencível. Ferramentas e serviços como a Akamai ou Cloudflare já atuam como redes de entrega de conteúdo, Content Delivery Networks, CDNs, distribuindo seu conteúdo estático e dinâmico por milhares de pontos de presença globalmente. No Brasil, a crescente preocupação com a soberania de dados e leis de proteção de dados locais como a LGPD incentivam ainda mais essa abordagem. Pense na nuvem centralizada como um castelo medieval forte, mas se um cerco bem-sucedido acontece, todo o castelo pode cair. Já a infraestrutura descentralizada é como uma vila espalhada, com casas e recursos distribuídos, tornando-a inerentemente mais resiliente. Os desafios incluem a complexidade de gerenciamento, mas a automation com IaaC, Infrastructure as Code, resolve grande parte disso. Um exemplo notável é a Netflix, que usa Chaos Engineering para testar continuamente a resiliência de sua arquitetura descentralizada. Para você, comece expandindo sua presença para multi-IaaS na AWS. Em seguida, expanda para outras regiões globais. O resultado? Um uptime que funciona como um relógio suíço. Tic-tac sem parar. Por fim, a terceira solução, e talvez a mais subestimada, regulamentações e políticas. Pense nisso como as leis de trânsito. Elas existem para prevenir acidentes e garantir a segurança de todos. Da mesma forma, governos e órgãos reguladores podem e devem impor padrões rigorosos de resiliência e segurança para os provedores de serviços de nuvem, forçando-os a investir mais em redundância, transparência e responsabilidade. Na União Europeia, por exemplo, o Digital Markets Act já está de olho nos monopólios cloud, exigindo maior interoperabilidade. No Brasil, a LGPD pode e deve evoluir para incluir obrigações explícitas de uptime e resiliência em setores críticos como saúde, finanças e infraestrutura essencial. Como podemos implementar isso? Comece com políticas internas robustas. Crie SLAs, Service Level Agreements, rígidos com seus provedores de nuvem e audite eles regularmente. Globalmente, é fundamental que a sociedade e os governos defendam leis antimonopólio para diversificar o mercado de nuvem. A ironia é que as mesmas gigantes da tecnologia que, por vezes, causam esses problemas devido à sua centralização, podem ser forçadas a ajudar na solução, com um oversight governamental mais ativo e eficaz. Isso não é sobre sufocar a inovação, mas sim sobre garantir um ambiente digital mais seguro e equitativo para todos. Visualize regulamentações como um farol poderoso na neblina. Ele guia os navios sem sufocar sua liberdade de navegação, mas os impede de colidir com rochas perigosas. Os desafios, claro, incluem a burocracia lenta e a resistência de grandes corporações. No entanto, os benefícios a longo prazo são imensos, incluindo menos outages e um nível mínimo de segurança e resiliência. Para as empresas, a adoção de compliance tools e policy-based automation é crucial. Assim, o futuro da nuvem
se transforma em um céu claro e previsível, sem as nuvens negras dos apagões à vista, permitindo que as empresas inovem e cresçam com confiança. Ufa! Chegamos ao fim dessa jornada intensa pela nuvem turbulenta. O apagão da AWS de 2025 foi um wake-up call barulhento e inegável, mostrando que a redundância por si só não basta, Tier 4 ou não. As falhas podem cascatear como dominó se não diversificarmos nossas estratégias. Mas a boa notícia é que com a implementação inteligente de multi-cloud, descentralização e regulamentações eficazes, podemos transformar a nuvem de um ponto de vulnerabilidade em um ecossistema digital robusto e resiliente. Não espere o próximo crash para agir. A hora de proteger seu negócio é agora. Sua empresa, seus clientes e sua reputação agradecem. E o mundo digital como um todo se torna um lugar mais estável e confiável. A proatividade é a chave para a sobrevivência no cenário tecnológico atual. Quer garantir que sua infraestrutura na nuvem esteja completamente blindada contra falhas, apagões e ataques cibernéticos? A NetAdept Technology é sua parceira ideal, oferecendo soluções personalizadas e de ponta em segurança e resiliência de TI, com expertise comprovada em arquiteturas multi-cloud, descentralizadas e compliance. Não espere o próximo desastre para tomar uma atitude. Fale com um especialista da NetAdept hoje mesmo e transforme seu ambiente digital em um ecossistema robusto, seguro e à prova de falhas. Visite nosso site e solicite uma consultoria. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais seus conhecimentos e dominar a arte da automação e infraestrutura como código, habilidades essenciais para construir sistemas mais robustos, eficientes e resilientes, temos uma recomendação imperdível. Adquira o livro Aprenda Ansible. Domine a automação, orquestração e infraestrutura como código e leve suas habilidades para o próximo nível. Este é um guia prático e abrangente, essencial para qualquer profissional de TI que busca excelência, segurança e um diferencial competitivo no mercado. Com ele, você terá as ferramentas para implementar muitas das soluções que discutimos aqui. O link está na descrição. Se este vídeo te ajudou a entender os riscos e as soluções concretas para a nuvem, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus colegas, amigos e em suas redes sociais. E se inscreva no canal para mais conteúdo exclusivo que vai blindar sua jornada digital e te manter à frente das ameaças tecnológicas. Sua participação é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de valor. Até a próxima!